E endometriose também é uma doença hoje que a gente vê que tem mecanismos. Ela não é ainda dita como uma doença autoimune, mas ela tem mecanismos fisiológicos, fisiopatológicos semelhantes à doença autoimune, né? E a gente sabe que mulheres com endometriose tendem a ter mais chance de desenvolverem outras doenças, de desenvolverem doenças autoimunes. E aí a gente precisa tanto a doença celíaca, por exemplo, e aí a gente começa a ver que também outros tipos de doenças. E aí a gente precisa cuidar dessa mulher de endometriose como se fosse uma mulher que tivesse uma disfunção no sistema imunológico, porque na realidade ela tem. Não se sabe ainda se é uma autoimunidade, a gente não tem um anticorpo que caracteriza a endometriose, mas a gente sabe que essa mulher tem uma alteração no equilíbrio do sistema imunológico dela. E aí ela tem na inflamação, na defesa antioxidante, no sistema imunológico e na produção de hormônio. Ela tem 4 alterações que são sistêmicas. Então, olhar para a doença autoimune também inclui pegar uma mulher com endometriose e fazer um rastreamento, tá? Um rastreamento dessas doenças, outras aí que a gente consegue tratar. Não são todas as doenças que a nutrição consegue agir de uma forma... já tem tantas publicações falando de nutrientes tão específicos, mas do que a gente pega na maior parte do dia a dia, a gente já tem recursos, né, Bê? Sim, com toda certeza. E um outro ponto para todos os pacientes que têm doença autoimune, inclusive para quem tem endometriose, é tratar o intestino. Existe uma modificação na microbiota, né? Algumas bactérias, especificamente quando muito aumentadas, estão associadas ao desencadeamento do surgimento dessa doença autoimune. Estão associadas à endometriose. Eu, particularmente, acredito fortemente que um dia vai chegar um cientista que vai falar que, olha, endometriose é realmente uma doença autoimune. De tão parecido, de tão semelhante, de tantas semelhanças, né, que a gente encontra entre endometriose e doenças autoimunes. E tratar o intestino é um ponto principal e um ponto inicial, né, que a gente precisa estar atento quando a paciente apresenta doenças autoimunes. Eu sou uma, né? Eu tive a Hashimoto e eu consegui, com 18 anos, isso já fazem 22 anos, 23, zerar os anticorpos, negativá-los de novo, né? Eles chegaram a quase 500, meu TSH chegou a 4,8 na época, e eu consegui negativá-los. Eu fiz um tratamento com uma vacina chamada Viscum-Almo, que ela é imunomoduladora, mas sem a nutrição, eu vejo que quando os pacientes tentam fazer esse tratamento sem a nutrição, a resposta é muito menor, né? Na época, por uma coincidência, eu tinha me tornado vegetariana. E hoje também a gente sabe que a modulação da microbiota, por exemplo, em mulheres que têm endometriose, passa muitas vezes por diminuir um pouco a carga proteica dessa dieta. Né? Então, a gente precisa realmente ficar atento à qualidade dessa proteína. Sabe-se hoje, por exemplo, que mulher com endometriose pode ter até 8 vezes mais proteobactérias no intestino do que mulheres sem endometriose, e que são essas bactérias que ativam processos inflamatórios. Então, às vezes, usar uma redução de proteína animal na dieta como parte do tratamento, ela não precisa se tornar vegetariana para o resto da vida. Tanto é que eu deixei de ser vegetariana com 23 anos, 5 anos depois que eu negativei, e não voltei a ter os anticorpos positivos. Mas, às vezes, como parte do tratamento, em algumas mulheres, dependendo das características clínicas, pode ser uma das estratégias, né? E aí a gente vai voltando com essa proteína já numa microbiota mais equilibrada, e aí a gente não gera as mesmas reações que a gente gera quando a gente tem uma desbiose, né, instalada, especialmente numa microbiota aí rica nessas proteobactérias. Então, a beta-glucana pode ajudar, sim, ou Carla, e aí vai depender do que a gente vai precisar tratar. Aí também a gente precisa avaliar isso, né? E outra coisa que eu tinha na época era um excesso de alumínio, né, Bia? Eu morava em Floripa. A água de Florianópolis, na época, tinha 2,5 vezes mais alumínio do que o que é previsto na legislação. Eu comecei a cozinhar com água mineral e aí eu tive uma queda do alumínio que estava em 14, ele voltou para 3 ou 4. E foi isso mesmo, 3 ou 4 na época. Então, foi uma junção de fatores ali que me fizeram, com certeza, colaboraram para que esse Hashimoto entrasse em remissão e eu não desenvolvesse mais a doença.
Muitas vezes, aquelas mulheres com doença autoimune que estão em localidades ou em regiões com alta contaminação por alguns metais pesados, ou outras toxinas ambientais, até mesmo uma alta concentração de benzeno, né, que vem quando está naquelas que estão muito próximas às rodovias, quando elas têm uma alteração genética na produção de glutationa, um polimorfismo da GST, que não é incomum ver em pacientes com doença autoimune, há um agravamento desse processo de infertilidade, há uma diminuição dos antioxidantes, da produção de glutationa nessas mulheres. Há uma dificuldade de eliminação dessas toxinas ambientais. Então, entender toda a fisiologia, toda a fisiopatologia da doença, toda a bioquímica, né? E onde a gente precisa atuar é extremamente importante para que você consiga ajudar aquela mulher especificamente. Então, cada paciente é uma paciente única. E você precisa entender todo o processo. Não existe receita de bolo, gente.